obesidade ou excesso de gordura corporal prejudicial à saúde, né? E como que a gente faz o diagnóstico? Tanto a Organização da Saúde quanto o Ministério da Saúde utiliza o índice de massa corporal. É o peso dividido pela altura e dividido pela altura de novo, que é a altura ao quadrado, que é o tal do IMC, que é muito criticado, mas é muito fácil de fazer. E o pessoal fala, não, mas e aí se o paciente tiver massa muscular? Se olhar para ele, eu sei que se ele tem, eu não vou saber exatamente quanto ele tem, mas eu vou ter uma noção de que se o paciente tem, se ele for todo musculoso, vai estar na cara, né? Então, a partir do momento que a gente faz a inspeção do paciente, a gente já consegue ter uma noção de se aquilo é gordura ou não. E, também não dá para saber a distribuição da gordura. Mas se eu olho para o paciente, eu consigo ver se ele é como eu, que tenho a perna fina, o braço fino. Tem aquele exame que faz, que prende. Tem a assim, prega pra ver. cutânea e aí tem bioimpedância. Recentemente, o Lancet ele fez uma proposta de classificação que aí me coloca, né, não coloca as doenças associadas, que é a obesidade clínica, a obesidade pré-clínica, e aí eles colocam, assim, vários sintomas e sinais, por exemplo, glicemia alta. Ele não coloca diabetes, é glicemia alta, para tentar deixar a obesidade como doença específica. E aí ele coloca a avaliação de composição corporal. Gente, isso inviabiliza, porque populacionalmente você vai começar a ter bioimpedância lá no interior, não sei das quantas. Não precisa. Até porque, depois que saiu essa classificação, teve um grupo que foi fazer um estudo e viu que o IMC, ele confirma lá, ele é concordante, né, com outros métodos de avaliação em 99% nos homens e 97% nas mulheres. Então, assim, vamos olhar para o paciente e calcula lá o IMC que vai dar certo. E esse então, IMC de gordura é quantos por cento do corpo para que essa gordura signifique obesidade? Para homem é mais alto, fica ali em torno... A gente não trabalha na rotina para diagnóstico, né, de obesidade com percentual de gordura corporal. A gente vê o excesso, então para homem fica ali em torno de 20, mulher fica 28, para homem fica ali em torno de 22, 24, é menos, né, porque homem tem mais músculo. Mas o que a gente usa para diagnóstico é 30 ou mais, né? O que é normal? Abaixo de 25. Agora, normal para quem? Então, a pessoa que já teve obesidade, e eu gosto sempre de falar assim, obesidade, a gente tem que intervir sempre no início, porque é como se fosse um elástico. Você tem um elástico aqui, você estica, ele volta para cá. Se você vai mais longe, ele vai esgarçando, ele já não volta mais tanto. E se você vai muito longe, né, aqueles pacientes com superobesidade, ele vai voltar menos ainda. Então, as pessoas, elas precisam ter o monitoramento, sim, do seu peso, né? Porque o peso é uma medida de saúde, assim como pressão arterial, né? Então, a gente tem que ter essa percepção do que está acontecendo, porque muitas pessoas, quando elas vão cuidar, já está com um quadro mais avançado. E, infelizmente, esses quadros mais avançados, a gente vê onde? A gente vê no serviço público. Por quê? Porque não tem praticamente nada. Para as pessoas que a gente não tem indicação, a gente não tem estudo, então a gente não sabe se elas vão passar mais mal com efeito colateral ou não. Então, assim, não tem como dizer qual que vai ser o verdadeiro impacto dessas pessoas. Então, não dá para falar, olha, não vai acontecer nada, e também não dá para dizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, por quê? Porque a gente não tem estudo. Elas estão sendo cobaias, basicamente. Elas são é o tal da liberdade era, né? Porque agora vai ter um suporte médico para poder fazer a prescrição. Mas elas estão meio que não está sendo nem cobaia, porque aquilo que acontece com ela não vai ser útil para servir de estudo.